pessoal, todo mundo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de Zhang Fu, tá bom? Vai ser a nossa terceira aula de Zhang Fu. A primeira foi sobre o fígado, a segunda vesícula biliar e hoje a gente vai começar no elemento fogo, falando sobre o coração. O coração, tanto na medicina ocidental quanto oriental, ele é um órgão muito importante. Na MTC, na medicina tradicional chinesa, ele é considerado o monarca dos outros órgãos. A gente vai ver mais adiante porque esse tamanho, essa imensidão, né? essa importância do coração ser tão grande. Já adiantando, né, as funções do coração, ele é muito importante, muito especial porque ele abriga a mente, né, ou Shen. Tá? Então agora a gente vai falar sobre as funções e esmiuçar cada uma delas e a gente vai falar dessa função importantíssima que é abrigar a mente. Funções do coração. Ele governa o sangue, ele controla os vasos sanguíneos, ele abriga a mente, como eu já falei, e ele controla o suor. Essas são as 4 principais funções do coração. Tá? Terão outras funções que a gente vai falar, mas essas são as principais, tá bom? Ok, em relação a governar o sangue, ele governa o sangue de 2 maneiras. Primeira, a transformação do Qi dos alimentos, né, que é o Wu Qi, essa transformação dos alimentos em sangue acontece aonde? No coração, primeira importância. Segunda importância, né? Assim como na medicina ocidental, o coração também é responsável na medicina chinesa pela circulação do sangue, pelo shui, né? Circulação do shui. Porém, na medicina tradicional chinesa, também quem faz essa circulação são os pulmões, o baço e o fígado. Tá? Em relação aos vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos dependem do Qi e do sangue do coração. Né? Quando o coração ele é forte, o suprimento de sangue ele é amplo, a circulação é adequada. Mas quando o coração tem uma constituição debilitada, a pessoa se sente debilitada, né, e com pouca resistência. Às vezes isso pode ser diagnosticado através da língua, né, que tem uma rachadura superficial e longa na linha média da língua, tá bom? E o pulso ele vai se apresentar fraco nas posições do rim e do coração. Ainda em relação aos vasos sanguíneos, eles constituem uma camada de energia que representa justamente essa energia do coração. Né? Lembrando, né, que as 5 camadas de energia são pele, né, através dos pulmões, músculos através do baço, os tendões através do fígado, os vasos sanguíneos, que a gente está falando, através do coração e os ossos através dos rins. Tá? Então, só para relembrar que 5 camadas de energia é essa que a gente está falando. Vamos lá, vamos citar um caso clínico. Né? Os idosos, né, eles sentem comumente os vasos enrijecidos, né, que é a arteriosclerose. Isso significa uma estase de Shui do coração. Tá? Então, tem para vocês verem a ligação de vasos sanguíneos e coração. Tá bom? O que mais? Isso aqui é importante. Outro fato curioso é que o coração influencia na menstruação. E aí vocês vão me perguntar, a gente já teve aula de fígado e viu que o fígado é o órgão mais importante em relação à menstruação. Correto, concordo e continua assim. Porém, o Qi do coração é que faz o sangue descer propriamente, né? E acontecer propriamente a menstruação. Tá bom? Então, é esse Qi que tem que estar em dia, digamos assim, para ocorrer a descida do sangue que é produzido pelo fígado. Tá? Então, tem essa importância na menstruação, que não é uma função das mais importantes, mas indiretamente ele faz parte, sim, do coração. Tá. Relação sanguínea, o que a gente pode observar? Né? Tá. Vamos fazer um resumo, gente. Fazer um resumo dessa relação sanguínea com os órgãos, tá? Só para a gente revisar um pouco do que a gente já viu lá nos 5 elementos. O baço e os rins fazem o que? Eles produzem o sangue. Tá? O fígado armazena, né? Que a gente já estudou isso na aula anterior. E o coração governa.
tá bom? Então, para ficar clara a função de cada órgão em relação ao sangue, tá? O coração apenas governa. Vamos agora para as características, né, de alterações no meridiano do coração. Há 4 características na coloração da pele, tá? Principalmente na pele do rosto, é quando a gente vai observar mais. Se a gente tem uma pele pálida, opaca, vai indicar uma deficiência de sangue do coração. Se a gente tem uma pele branca e brilhante, vai ter uma deficiência de yang do coração. Se a pele se apresentar roxeada ou escura, vai ser estase de sangue do coração. E se tiver avermelhada, vai ser calor do coração. Tá bom? Agora a gente vai para aquela função importante que a gente começou a aula falando sobre ela, que é a função de abrigar a mente, né? A gente vai fazer uma análise prévia, tá? Do significado de Shen. Deixa eu só corrigir aqui a setinha. Pronto. O Shen tem dois significados. O primeiro significado é que ele ele significa o complexo das faculdades mentais que residem no coração. Tá? Faculdades mentais. E o segundo significado, ele quer dizer que ele indica todos os aspectos mentais e espirituais de todos os outros órgãos do indivíduo, particularmente dos órgãos Yin, né? Que são os órgãos mais densos, digamos assim. A alma etérea, a alma corpórea, o intelecto, a força de vontade e a mente. Esses são os 5 órgãos Yin, os 5 do que o Shen atua. Importante frisar as funções da mente e do coração. A mente do coração ela vai ter a atividade mental, incluindo as emoções, a consciência, a memória, o raciocínio e o sono. Tá? Isso resume porque ele é um órgão chamado de imperador dos outros órgãos, que eu falei antes, né? O monarca. É o único órgão responsável pela cognição e pelo discernimento. Essas características a gente não encontra em nenhum outro órgão, por isso que ele é considerado o órgão monarca dos outros. Explicada a minha colocação no início da aula, tá bom? Já não tenho mais dívidas. A relação entre mente e sangue do coração ela é de dependência mútua, né? Se a mente, né, para abrigar a mente, a nutrição de Xue deve estar em equilíbrio. Da mesma forma, para governar o Xue, a mente também tem que estar em harmonia. Então é uma relação, uma dependência mútua de equilíbrio para tudo correr bem. Pessoal, a gente sentiu falta aqui, até a gente fez um cortezinho rápido, porque sentimos falta de detalhar esses 5, que cada órgão ele está relacionado, né, a um aspecto mental e espiritual. E eles são conhecidos como os 5 Shen. Tá? Vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar assim mesmo, 5 Shen. Primeiro, mente, Shen, coração. Ele é responsável pela consciência, raciocínio, afeições, memória e sono. Alma etérea, segundo, né, que é fígado, responsável pelo sono, planos, projetos, objetivos de vida. Terceiro, alma corpórea, pulmões, responsável pelas atividades psicológicas, sensações, visão, audição, olfato e gustação. Força de vontade, rins, responsável pela força de vontade, ímpeto e determinação. Intelecto, baço, responsável pelo raciocínio, memória e concentração. Tá? Então aí a gente finaliza essa explanação dos 5 Shen. Ok. O complexo desses 5 fenômenos mentais e espirituais, ele representa a visão de corpo, mente e espírito, né, que é adotada pela MTC. O estado de Qi e de sangue de cada órgão pode afetar a mente ou o espírito e vice-versa, né? Aquela dependência recíproca. Agora a gente vai falar do coração em outras características, em outras funções, né? Em outras relações, diríamos assim.
O coração ele relaciona-se com a alegria. Isso a gente veio bem direitinho nos 5 elementos e agora, esmiuçando cada órgão, a gente vai repetir essas características que a gente falou já nos 5 elementos. Tá? Então, quem quiser, pode ir lá ver nos nossos vídeos, vocês vão entender bem melhor o que a gente está falando hoje. Quando a gente fala em MTC, que a alegria causa doença, a gente está falando de uma alegria excessiva, como, por exemplo, aquelas palpitações, uma excitabilidade excessiva, insônia, inquietude, aquela pessoa que fala sem parar, sem respirar, a ponta da língua avermelhada. Então, essas são as características de uma alegria excessiva. Esses sintomas eles podem ser causados por vários fatores, por drogas, uso de fármacos repetidamente, o consumismo mesmo, de você não se aguentar e sair comprando tudo, álcool, ingestão de álcool, e até uma notícia boa, porém repentina. Tá? Nesse caso, o dano que causa ao coração é que o Yang Qi flutua nos vasos, os vasos sanguíneos ficam abertos e dilatados, e aí causa, às vezes, até infarto, às vezes morte, A gente viu no curso que a gente faz, a professora deu um exemplo bem característico, que volta e meia acontece, uma pessoa muito alegre no estádio de futebol, o time fez um gol decisivo, ou ganhou o campeonato, tem gente que morre de alegria, tá? Então, todo equilíbrio é bom. Outra relação do coração, ele se abre na língua. Embriologicamente, olha que interessante, eu acabei descobrindo isso estudando para a aula de vocês. Embriologicamente, o coração e a língua fazem parte do mesmo mesoderma. Portanto, na medicina chinesa, a língua é uma extensão do coração. Bonitinho isso, Eu também gostei. No livro que o Maciocia cita, volta e meia ele cita esse livro, O Eixo Espiritual, no capítulo 17, diz assim, abre aspas, o Qi do coração comunica-se com a língua. Quando o coração está normal, a língua pode diferenciar os 5 sabores, fecha aspas. Tá? Então, é importante ver que a gente vai ver que o sabor do coração, do elemento fogo, é o amargo. Então, se a pessoa sente o gosto amargo durante o dia, é sinal de alguma deficiência do coração. Se for um gosto amargo só quando a pessoa acorda, depois de ter tido uma noite ruim de sono, aí tem a ver com o fígado, tá bom? A gente vai ver isso também, a gente vai fazer um compilado no final do Zangifu, falando sobre todas essas relações que ficaram... A gente vai costurar essas observações que a gente tem feito aqui. Outra relação... Não, ainda volta para a língua. Importante, eu já ia esquecendo de falar que o coração ele também afeta a fala, e algumas anormalidades desse órgão pode causar gagueira e afasia. Então, afeta a conversação, afeta o riso. Então, problemas de coração geralmente causam anormalidades na fala, seja em forma de gagueira, seja num riso exacerbado, afasia. Então, importante verificar como está esse meridiano. Agora sim, outra relação do coração. O coração controla a sudorese. Isso vai ter a ver com os vasos sanguíneos que a gente falou. Tá? A perda de suor, ela implica na perda de fluidos corporais. E estes, por sua vez, eles causam uma deficiência de sangue, do Xue, que vai implicar em deficiência de Qi e Xue do coração, pela ligação que o coração tem com os vasos sanguíneos. Em termos gerais, resumindo, a transpiração excessiva ela está relacionada com o coração, principalmente se houver um fator emocional importante presente. Tá? Outras características e as características finais do coração. Como a gente já viu nos 5 elementos, o coração, o odor dele é o odor de queimado, a cor é o vermelho, sabor amargo, como eu já falei, se for de manhã, após dormir mal, é fogo de coração. Se for durante o dia, troquei, pessoal, corrige. Em relação ao gosto amargo, tá? Se o gosto amargo for logo de manhã, após dormir mal, ter insônia, isso vai indicar fogo de coração.
e geralmente está ligado a sentimentos de frustração, ressentimento, culpa, ciúme, tá bom? Agora, se o gosto amargo ele vai durante o dia inteiro, né, volta e meia você está sentindo, né, de manhã à tarde, à noite, aí sim vai se tratar de fogo de fígado, tá bom? É que lá no iniciozinho eu tinha falado ao contrário, então a gente fez essa pausa para fazer essa correção que ficamos em dúvida sobre essa questão. Continuando, fator climático do coração é o calor, tá? É o fator patogênico externo mais pernicioso, mais nocivo para o coração, tá bom? O som é o riso, tá bom? E sonhos, além do coração, o fígado e a alma etérea também estão relacionados com os sonhos. Então aí teria que ser um capítulo à parte para a gente descrever a função de cada um em relação aos sonhos, né? Coração, fígado e alma etérea. Prontinho, pessoal. Com essas características a gente finaliza essa aula de coração. Tá? A próxima aula é a Karine, que vai dar sobre o intestino delgado, que é o acoplado do coração, tá bom? Pessoal, não esqueçam de ver no nosso site, lá no nosso blog, as aulas, porque o que acontece? A aula que fica lá no nosso blog é bem mais completa, tá? A gente faz esse vídeo fazendo um compilado, um resumo, mas a nossa aula teórica lá tem mais informações para vocês estudarem mais e melhor, tá bom? Então, qualquer dúvida sobre essa aula teórica e sobre essa aula aqui, essa videoaula, nos escrevam, né? Mandem mensagem que a gente vai responder prontamente, ok? Combinado? Então é isso, a gente finaliza por aqui agradecendo, como sempre, gratidão e esperamos vocês nas próximas aulas. Gratidão!